Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então vamos nós aí nessa segunda semana do mês de janeiro desse novo ano de 2022 para mais uma conversa do Evangelho segundo o Espiritismo no nosso salão virtual, né? Nosso querido canal ABEBM TV, dando continuidade, né, ao nosso esclarecimento sobre a doutrina espírita. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre o homem de bem. O homem de bem é um assunto que consta lá do capítulo 17, tá? Item 03 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17 tem o título Nascer de Perfeitos. E esse item 03 é o homem de bem. Então, agora, para a nossa continuidade aqui, né, a nossa conversa, vou colocar aqui para vocês o slide, né, que eu vou ampliar, claro, né? Nós vamos conversar sobre a página, né, o texto inicial, tá bom? E hoje o texto inicial, nós temos o assunto é conhecimento e consciência. Isso está lá, esse texto, no capítulo 2 do livro Momentos de Consciência, da editora Leal. Esse livro, ele é um livro, né, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, aí o médium é o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, eu vou ampliar mais um pouquinho aqui para vocês, para poderem acompanhar o nosso livro de hoje. Então, o texto é Conhecimento e Consciência. Então, vamos lá para a leitura. Através de uma análise cuidadosa do comportamento humano, Jung constatou que em todos os povos há uma predominância de crença em 3 fatores essenciais à vida: Deus, a sobrevivência da alma, é o segundo, e a ação benfazeja pelo próximo, tanto quanto a si mesmo. Variando de denominação e forma de aceitação, de filosofia e fé religiosa, esses 3 princípios são fundamentais à sustentação do grupo social e à felicidade individual. São esses conceitos básicos que serviram de suporte à ética e ao pensamento filosófico, abrindo perspectivas mais amplas à integração do ser no grupo social. Essas manifestações, elas procedem originalmente do eu espiritual e são trazidas da erraticidade onde ele se encontrava antes da reencarnação. Por tal razão, o conceito do arquétipo coletivo do mesmo Jung, que tentaria explicar a crença, ao invés de haver surgido no indivíduo e transmitido às gerações sucessivas, tem a sua causalidade na origem espiritual da vida, que permanece em germe no processo da evolução, tá? Até o momento quando assume forma e expressão na consciência atual. Necessariamente, através dos tempos, os espíritos missionários, portanto, mais evoluídos, tomaram esses princípios e os desdobraram, apresentando-se nas várias formas de crenças e religiões, com os cultos compatíveis ao estágio cultural de cada época, povo e raça. Bom, continuando, à medida que são apreendidos os seus profundos significados, né, revestem-se das fórmulas
necessárias e passam a posição ética de comportamento em relação à vida, a si mesmo e ao próximo. Eles permitem uma plena integração da criatura com o seu Criador, consigo mesma e com o outro ser, sem cuja identificação a felicidade se lhe torna impossível. Ninguém é realmente feliz a sós. O exílio voluntário, a solidão, constituem método para disciplina mental, moral e comportamental. Realizado, porém, o curso de domínio da vontade e a sua aplicação no cotidiano, no relacionamento humano, dirá da sua eficácia e dos resultados no tentame. Experiência não testada é adorno que não merece confiança. Aí mudando agora de página, né? Conhecimento não aplicado é informação que ignora a finalidade. O ser humano é sociável, portador do instinto gregário para crescer no relacionamento com os demais, onde quer que se encontrem. Sem tal enfrentamento, os seus valores são desconhecidos e suas resistências certamente são fracas. O conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético elevado em relação ao seu próximo. Tudo lhe fazendo conforme o padrão que ele constitui ideal e que, por sua vez, gostaria de receber. Nesse sentimento de solidariedade se encontra a meta desafiadora, que deve alcançar no processo evolutivo e de auto-iluminação. Mudando a página aqui mais uma vez e continuando. Todo o esquema de projetos, então, para tornar realidade, se apresenta a partir do momento em que a sua existência física adquire sentido, significado e finalidade, que não se interrompem com a morte orgânica no seu incessante fenômeno de transformações moleculares. A visão imortalista enseja uma dilatação de objetos em relação à vida, pois que, logrado um patamar de valores e realizações, outro surge atraente, propiciando novos esforços que facultam o contínuo crescimento intelecto-moral do candidato decidido. Questões e circunstâncias afligentes que se apresentam no contexto social como relevantes e que respondem por incontáveis conflitos geradores de infelicidade cedem espaço a legítimas aspirações de plenitude que se colocam acima, virando a página, né, das questiúnculas cuja importância é-lhes atribuída, em razão de não passarem de frivolidades, desperdícios de tempo e de emoção. Isto porque a certeza da causalidade divina e da justiça faculta uma real conscientização de conteúdos em favor do próprio futuro, que tem começo desde então. O conhecimento, portanto, racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade e da destinação gloriosa que logrará no futuro. Allan Kardec, preocupado com a questão em torno da felicidade, indagou aos nobres mentores qual a forma de enfocá-la. E eles responderam, conforme está em O Livro dos Espíritos, na questão de número 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, Volô disse, conhece-te a ti mesmo.
pelo Espírito, Joana de Ângeles. E assim, gente, desta forma agora, com esse texto, né, um pouquinho, assim, né, longo, né, mas que ele aborda bastante o que vamos conversar, vamos agora fechar aí, né, os nossos olhos, vamos limpar as nossas mentes para realizar a prece de início, né, após esse texto esclarecedor, né, de preparação. E limpando nossas mentes, vamos primeiramente agradecer, né, por termos finalizado mais um ano, né, de 2021, entrado no ano de 2022, né, estando nessa segunda semana do ano de 2022, vamos agradecer a espiritualidade amiga e vamos pedir, né, que nós possamos continuar aí na busca da compreensão dos acontecimentos, dos fatos, e continuar as nossas instruções. E por isso, né, agradecer por estar aqui hoje, e mais essa conversa. E nessa conversa de hoje, que nossos guias e mentores estejam conosco para nos ajudar a entender um pouco mais o estudo, que já começou com o texto da página inicial. E que também, como sempre peço, que chuvas de bênção recaiam nos nossos lares e possam aí inundar os nossos ambientes, nossos lares, tanto no campo físico quanto no extrafísico, como também todos aqueles que estão no nosso lar, tanto no campo material, como também no campo, né, espiritual, no campo extrafísico. E assim, inundar os nossos lares, as nossas mentes, as mentes daqueles que estão nos nossos lares, estejam em que dimensão estiver, né, afinando com essa boa frequência da conversa de hoje, que esse é o nosso salão virtual, que é o nosso salão também na continuidade, estamos todos juntos. Assim sendo, Pai querido, agradecidos estamos por estar em mais esta conversa de hoje. Pedimos proteção para essa conversa de hoje, proteção para esse nosso estudo, né, que tudo corra bem e que possamos estar atentos e aprender juntos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então hoje nós estamos aqui para falar, né, do homem de bem. Né? E nessa conversa sobre o homem de bem, que é o nosso assunto de hoje, nós vamos começar a falar aí, né, do homem de bem e a lei de justiça, amor e caridade. E quero antes, né, eu esqueci de falar lá no início, quando dei boa noite, que hoje esse estudo seria feito pelo nosso querido irmão Marcelo Lucas, do CEU, mas ele teve aí contratempo, né, então peço desculpas aí em nome da casa, então estou aqui para poder, né, seguir na missão, seguir na tarefa aqui das nossas conversas online no canal ABBM TV. Então agora, após esse esclarecimento, vamos continuar, né? Esperamos em outro momento também, né, rever o nosso querido irmão Marcelo Lucas da casa, né, CEU. Então agora nesse tópico 1, dando aí a sequência do estudo, vamos falar do homem de bem e a lei de justiça, amor e caridade. Tá? Então, gente, de Abraão até a publicação do Livro dos Espíritos, a humanidade ela recebeu assim, importantes esclarecimentos, né, entendimentos, ensinamentos. Primeiro, veio Abraão, né, que nos mostrou o Deus único, essa importantíssima compreensão, que hoje para a gente é bem normal, a maioria dos povos do planeta Terra. E depois veio Moisés ensinando respeito a tudo e a todos. Né? Ou seja, Moisés que nos ensinou a lei de justiça, e assim Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, né? Que eram regras de como proceder bem uns com os outros, né? Regras de ordem, regras de respeito. Depois veio Jesus,
que nos trouxe a lei de amor, né? A lei de amor que move todo o universo e deve mover, né, todas as nossas atitudes. Sendo assim um resumo, né, das leis de Moisés, é claro, acrescidas, né, flexibilizadas com amor, né, e que Jesus nos ensina tudo o que temos de fazer com relação ao nosso próximo. E Jesus ensinou a lei de amor com essa frase marcante: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus disse, antes de desencarnar, que enviaria para a gente um consolador, né, gente? Um consolador que iria nos amparar nos momentos de dificuldade, esclarecer o porquê de nós sofrermos, o porquê do nosso sofrimento, o porquê dos sofrimentos de cada um de nós, tão variados, né? Mas cada um sabe a sua dor, a intensidade, né? E revelaria, sim, a verdade. Então, o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. E são os espíritos de luz que a formaram, nos revelando a verdade acerca da realidade após a morte, esclarecendo, gente, por que sofremos. E isso nos ampara muito nos momentos difíceis. É claro, né, o lindo trabalho realizado no plano material por o nosso professor Rivail, nosso grande Allan Kardec. Bom, então, através do Consolador prometido, né, que nos ampara nos momentos difíceis, através desse Consolador, os espíritos nos ensinam e revelam, gente, todas as leis de Deus. Tá? E o Consolador, né, resume na prática do amor através da caridade. Então, nós estamos vendo, por isso, a lei de justiça, amor e caridade. Né? Ou seja, fazendo a caridade tanto moral como material, nós estamos colocando em prática a lei de amor de Jesus. Né? O Espiritismo a serviço de Jesus, a serviço da justiça, o Deus revelado por Abraão. Então, a caridade é o amor em ação. Amor sendo praticado. Assim, a lei de justiça de Moisés foi para ensinar a respeitar, né, o próximo. A lei de amor de Jesus foi para ensinar ao homem a amar, deixando de ser egoísta e orgulhoso. E o Espiritismo veio, né? Veio para quê? Para ensinar a gente, tá? Como fazer. Vou ampliar aqui para vocês mais um pouquinho, para vocês, né, verem aqui, né, esses atributos. Como, né, então, fazer. Né? Ou seja, fazer praticando a caridade. Assim temos em Moisés, Jesus e no Espiritismo a lei de justiça, amor e caridade. E de acordo com o item 03 do capítulo que nós estamos vendo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem cumpre, gente, a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. As leis de amor e de caridade são complementos da lei de justiça, de acordo com a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Amor e caridade é a revelação que Jesus trouxe e que a doutrina espírita, né, dos espíritos de luz, ensina, que é a lei que deve prevalecer entre o quê? Entre nós. Na questão 875 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, olha só, dizem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Os direitos naturais foram estabelecidos por Deus e são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Né? Então, os direitos que o homem, né, estabeleceu parecem com as suas instituições. Por exemplo, no passado era o mais forte que prevalecia, enquanto era mais forte. Havia também o direito à honra, né, em antigas sociedades,
que concedia a alguém o direito de tirar a vida do seu ofensor, de se vingar do seu ofensor, por ter ofendido, por ter matado alguém da sua família, ou por outra mazela que estivesse imposto, né, aquele, no momento anterior. Bom, mas atualmente isso não é mais permitido pelas leis humanas atuais, porque pelas leis de Deus isso nunca foi permitido. Então, para Deus, todos os seres vivos sempre tiveram direito à vida. Com o passar do tempo, a necessidade que o homem tem de viver em sociedade, né, gerou, né, as obrigações especiais. E a primeira dessas obrigações é a de quê? De respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele, então, que respeitar os direitos do próximo procederá sempre com justiça. A vida, gente, em sociedade, ela outorga direito, mas também nos impõe deveres recíprocos, né? Inclusive, isso está lá na questão 877 do Livro dos Espíritos. O desrespeito, então, a esses direitos é a causa da perturbação e da confusão, né? E agora, dando continuidade aqui, nós vamos para a segunda tópico, né, da nossa conversa sobre o homem de bem, que é o homem de bem, a consciência e Deus, né? E eu deixo para vocês aí, dessa capinha, né, enquanto nós vamos conversando sobre, para vocês irem acompanhando. Duas coisas, então, determinam os direitos. Uma é a lei humana e a outra é a lei natural. As leis naturais, obviamente, elas valem, né, para todos os planetas, não apenas pelo planeta Terra. Ou seja, para outros mundos habitados desse e até de outros universos. Todas as pessoas, gente, sabem o que é certo e errado. Isso é fato. E isso ocorre por quê? Porque a lei de Deus está escrita na consciência, porque, por sua vez, está dentro de nós. Então, a consciência é, por assim dizer, o nosso WhatsApp direto com Deus. Usando, né, essa analogia, né, da tecnologia hoje, né? Então, a consciência sendo o WhatsApp direto com Deus, de forma ininterrupta. Então, Deus não está lá no céu, longe, distante. Esse céu aí, dessa forma, nem existe. Mas Deus está dentro de nós, bem pertinho. Diferente do que muitos apregoam. Então, também de acordo com o item 3, né, do mesmo capítulo que nós estamos falando hoje, o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez o bem, né, todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Aliás, esse trabalho de análise interior, né, é inclusive proposto tanto pelo espírito de Santo Agostinho, quanto pelo grande filósofo Sócrates. Lá na questão 919, de O Livro dos Espíritos, o espírito de Santo Agostinho nos aponta o processo de reflexão diária de nossos atos. Tá? O primeiro passo para o conhecimento de si mesmo, né, de nós mesmos, segundo Santo Agostinho, consiste em interrogar ao fim de cada dia a própria consciência. Nossa! E Sócrates nos aponta o método da dialética, ou seja, o método do diálogo, que ocorre através de duas etapas, né? A ironia e a maiêutica, que inclusive conversamos, né, mais sobre isso em nosso encontro anterior nesse mesmo canal. Então, isso, né, o método de Sócrates também nos conduz a uma reflexão, uma avaliação e constante renovação de nossas crenças e pontos de vista. E assim, através da evolução anímica, ou seja, através da evolução do espírito, desde que era um simples átomo, né,
uma simples centelha divina criada por Deus, o espírito evolui, né? Então, lá desde a criação, do átomo ao arcanjo. E no reino mineral, ele desenvolve, por exemplo, a atração. Já no reino vegetal, ele desenvolve o espírito, a sensibilidade. No reino animal, desenvolve o instinto e a razão. Enfim, ele desenvolve no reino humano o reino hominal. É óbvio, né, que daí para frente nós vamos chegar até a angelitude no reino, né, angélico. Então, quando o espírito atinge a razão, né, ele atinge a inteligência, a consciência, o livre-arbítrio. E, com isso, a liberdade. Então, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Quanto mais ampliada for a consciência, maior será a liberdade no espírito. A consciência tranquila traz leveza ao nosso coração, à nossa alma, aumenta consideravelmente o nosso nível de confiança. E renova, é claro, a certeza de que dias melhores virão se houver empenho de nossa parte na construção e na conquista da felicidade. Tá? E agora, já evoluindo, né, no assunto, nós temos agora, vamos falar um pouco sobre o homem de bem, Deus e a fé. Já evoluindo nessa questão, tudo isso envolve o homem de bem, consciência, Deus, né? E aí eu deixo uma frasezinha para vocês, enquanto eu desenvolvo o assunto, que é o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria. Então, prosseguindo, né, ainda de acordo com o item 3 do mesmo capítulo, que é o homem de bem, o homem de bem deposita fé em Deus, né? Na sua bondade, né? Na bondade de Deus, na justiça de Deus, na sabedoria de Deus. A lógica e os ensinamentos espíritos nos apontam para a existência de um único Deus. Que contribuição lá, né, nos deu Abraão, lá no início dos tempos, antes ainda de Moisés. Que esse Deus, gente, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira questão lá do Livro dos Espíritos. E diante dessa certeza, o homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporários, dos bens terrenos. Ele sabe que todas as vicissitudes da terra, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Tá? Então, né, para o homem de bem, não há espaço para a fé cega, é claro. A prática é a da fé raciocinada. Ou seja, a fé raciocinada é aquela que está de mãos dadas com a razão e com a ciência. E é inclusive o que nós vivemos hoje, com todo esse clima aí, né, de pandemia e outros embates que não devem acontecer. Críticas, não, sim, sempre a boa energia, a boa frequência para poder dissolver, né, tudo isso aí que faz a materialização, inclusive, dos vírus. Mas isso é um outro assunto para uma outra conversa. Então, continuando, a fé raciocinada, né, é dever inabalável, né? E ela somente pode ser, pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Isso de acordo com o item 7 do capítulo, né, 19 do Livro dos Espíritos. Essa é a fé proposta pela doutrina espírita, gente. Ou seja, a fé raciocinada. A fé que é apoiada, né, já que foi dito, né, na razão e na ciência. Ou seja, nos fatos e na lógica. Assim, confiando primeiramente em Deus, é claro, e entregando-nos, né, nos entregando sempre ao estudo, ao trabalho, à prática do bem, nós venceremos nossas próprias dificuldades e superaremos obstáculos do caminho sem desfalecimento, sem desmorecer, né, sem esmorecer. Então, o Espírito Emmanuel, tá? Lá na questão 354 do livro O Consolador, nos aponta que conseguir a fé, né,
é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Profundo, gente. Já lá no livro Hoje Mensageiros, ditado pelo pelo espírito, perdão, do André Luiz, né? Esse livro, o espírito do benfeitor Alfredo, para quem leu, né? Sabe lá que ele nos diz lá num trecho que a fé sincera é ginástica para o espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. E relembrando o que já foi mencionado, né? Aqui nessa conversa de hoje, a doutrina espírita nos revela a verdade sobre a realidade após a morte, apontando que só existe, gente, a morte biológica. Tá? Então, o quê? Só existe a morte biológica, sendo o espírito imortal, portanto. Há também, né, e também nos esclarece, né, a doutrina espírita, por que sofremos e nos ampara nos momentos difíceis. E alicerçado, né, nessa fé raciocinada, então, o homem de bem, objeto da nossa conversa de hoje, tem fé no futuro, pois ele já compreende que o mundo material é transitório e o mundo espiritual é permanente e infinito. O mundo material e as coisas que pertencem ao mundo material, né? E evoluindo aqui na nossa conversa, nós temos agora, né, o homem que vamos falar um pouco sobre o homem de bem, o egoísmo, né, e o sentimento de caridade. Olha como se processa isso. E aqui eu coloquei essa frase para vocês acompanharem ali. O homem de bem possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. O homem de bem, então, ele pratica o bem de forma desinteressada. Então vamos lá ver um pouco mais isso. O homem de bem, né, ele possuído desse sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, nada em troca, retribui o mal com o bem. Né? Ele toma a defesa do fraco contra o forte, né? E sacrifica o quê? Sempre seus interesses à justiça. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos, né, os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para o quê? Pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar, então, dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Pois é. O egoísta, né, ao contrário disso, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Então, o homem de bem pratica o bem de forma desinteressada. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crenças. Por quê? Em todos os homens ele vê, irmãos. Ele respeita, então, nos outros todas as convicções sinceras e não lança, então, anátema, né, aos que, como ele, né, não pensa, aos que não pensam da mesma maneira que ele. Então, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tá? Tendo como certo que aquele que prejudica outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho. Olha só. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus. Ele perdoa e esquece as ofensas e só, né, os benefícios, né, ele lembra. Por saber, né, que perdoado, né, ele será conforme houver perdoado. Então ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência. Ele também erra. E tem, né, presente esta sentença do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado.
Atire a primeira pedra daquele que nunca pecou. Então, ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, né? Tornar público, dar, né? Publicidade. Bom, se a isso se vê obrigado, ele procura sempre o bem, não é? Que se possa atenuar o mal. E agora, seguindo aí no nosso quinta parte, né? O homem de bem e as imperfeições. Olha só, vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Falando do homem de bem, né? É difícil ser um homem de bem, gente. Vamos lá, então. O homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições. Ele sabe que as tem, né? Então, e ele trabalha incessantemente, então, para combatê-las. Nós sabemos que o primeiro passo para combater as próprias imperfeições era ter humildade suficiente para reconhecer os erros, saber que erra. Então, todos os esforços são empregados, né, pelo homem de bem para poder dizer, né, no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Subir um degrau a cada dia. Para isso, né, ele busca o autoconhecimento praticando o processo de reflexão diária dos atos sugeridos, inclusive lá que nós conversamos anteriormente, dito por Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, o processo de autoconhecimento, ele muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as outras pessoas, gente. Abrindo a possibilidade para conhecer e aprender novas coisas. O autoconhecimento é um passo fundamental para a nossa reforma íntima, né? Para a reforma íntima do homem de bem. Nós estamos tentando ser, pois a partir, então, do conhecimento de si mesmo, é que é possível observar o mundo ao nosso redor. Então, o conhecimento de si mesmo é o verdadeiro desafio da felicidade. Nossas falhas são as imperfeições, gente, que nos inclinam às más tendências. Com o tempo, nós utilizaremos a razão para vigiar os nossos atos. Jesus nos disse, né, nos ensinou, vigiai e orai sempre. Os Espíritos, inclusive, eles abordam lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos sobre o apego às coisas materiais. E isso é algo que constitui sinal notório de inferioridade, gente. Tá? É sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais for a ligação com os bens deste mundo, com o mundo material, pior será a dificuldade. O bem, a perfeição e a felicidade estão relacionados à virtude. As virtudes são alcançadas à medida que passamos pelas o quê? Experiências e superamos nossas deficiências. Há virtude sempre que há resistência. Voluntária ao arrastamento das más inclinações, já nos diz os espíritos. E na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, ela é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Né? Então já estamos vendo que o homem de bem ele engloba assim, né, uma quantidade muito grande de ensinamento. E agora vamos falar mais um pouco sobre o homem de bem, essa questão, né, do mundo material. O homem de bem, né, a riqueza e a ordem social. Então o homem de bem, gente, não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Né? Principalmente, né, por saber que tudo que foi dado a ele no mundo material pode ser tirado a qualquer momento. E, por outro lado, o homem de bem também não se revolta quando ele é tirado, né, esses bens, né, ou seja, quando tem a pobreza, ou quando está sob a posição material de inferioridade. A matéria, né, nós precisamos saber, entender, é perene, é mutável, é finito. E as condições e situações materiais, por conseguinte, então, são transitórias. E o momento termina. E existe uma finalidade, então, para cada bem enquanto nós estamos vivos, né, e temos ele. E diante dessa concepção, o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. O homem de bem tem a consciência de que é um depósito, né, a riqueza, ou qualquer bem que ele tenha, né, e que ele terá que prestar conta de como usou isso. E que, se usar de forma prejudicial, né, ele não pode fazer isso, né, principalmente para satisfazer suas paixões. Já tem esse conhecimento que precisamos ter. E se a ordem social colocou sob seu mando outros homens?
O homem de bem trata-os com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Então, o homem de bem usa da sua autoridade para lhes levantar, né, a moral, e não para os esmagar, gente, para os humilhar, subjugar com o seu orgulho. O dinheiro, o poder, a fama, a saúde são situações transitórias. Por isso, também, o homem de bem evita tudo que lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Por outro lado, né, o homem de bem, que se encontra na posição de subordinado, compreende os deveres da posição que ocupa, né, e se empenha para cumpri-los. Tá? Então, agora, nós vamos aqui passar, né, para essa questão do esforço. Tá? Esse esforço, mais um pouquinho, né? Esse esforço para nos tornarmos o homem de bem, né? Para né, o esforço que nos faz o homem de bem. Bom, que está lá na questão 918. Então, aquele que se esforça por possuir as qualidades do homem de bem, ele se tornará, né, homem de bem. Pois a perfeição, ela é a meta em todos nós. Gente. Mas a perfeição, nós precisamos saber que ela não será absoluta e sim relativa para nós espíritos. Somente Deus atingiu a perfeição absoluta, porque Deus é eterno, nós somos infinitos. Deus não tem início, não tem fim. Nós, como espíritos com vida infinita, tivemos início e não teremos fim. Kardec questiona, lá na questão 918, os espíritos. Quais são, né, os indícios que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual? Como nós galgaremos no nosso atual estado de espíritos imperfeitos para espíritos mais evoluídos, espíritos superiores e depois espíritos iluminados? Esse Kardec perguntou. E os espíritos respondem o quê? Eles respondem que esse reconhecimento será possível, olha só, quando todos os atos de nossas vidas corporais, né, representarem a prática da lei de Deus. Né? E quando antecipadamente compreendermos, gente, né, a vida espiritual. Tá bom? Bom, então agora nós vamos aí para a nossa conclusão do estudo. Nosso estudo já está chegando na parte final, né? Um oi aí para o pessoal do chat, obrigado por estar assistindo, acompanhando mais, né, essa conversa. Tá? Juntos estamos aprendendo. Então vamos lá, que no livro Momentos de Consciência, o espírito de Joana de Ângeles afirma que a consciência é efeito natural do processo evolutivo. Sendo assim, né, a conquista que nos permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. A consciência não é de natureza intelectual, ou seja, não é a atividade dos mecanismos, né, cerebrais. Então, a consciência tem origem em nossas experiências evolutivas, no cair e no levantar, né, no aprender, no reaprender, no avaliar e reavaliar. Experiências, né, dessa e de outras vidas que se exteriorizam em forma de ações. E nós aprendemos com isso, nós expressamos. E dessa forma, gente, a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados. E Joana, o espírito de Joana de Ângeles, ainda nos lembra que buscando o bem do próximo, estaremos também buscando o nosso próprio bem. Nós
somos herdeiros de nós mesmos e evoluímos por etapas. Então, a aquisição da consciência é desafio da vida infinita. E ela, gente, se traduz no quê? No autoconhecimento que nos transformará no homem de bem. Aquilo que nós estamos conversando hoje nesse assunto. Então, nós vimos hoje aqui na nossa conversa, já chega na parte bem, né, no final, como o homem de bem, né, como precisamos, né, exercitar, né, para a busca, né, desses objetivos, né, o homem de bem. O homem de bem não é perfeito, assim como nós, mas ele está preocupado em crescer, em evoluir. Isso não tem a ver apenas, né, com religião, não. Isso é muito mais evoluir, não é? Tratar bem as pessoas, ter a paz devolvida para si mesmo, ter um ambiente bom, né? Amizades, boas relações com as pessoas, educação, um mundo melhor, de pessoas mais conscientes que se tratam bem e se respeitam. Bom, então assim, agora, nesse ambiente aí do homem de bem, vamos aqui buscar, né, a nossa prece, né, final. Vamos aí nos concentrar. E temos aí uma frasezinha que eu botei, que ficou até um pouco aí sobreposto, a palavra prece final, mas é dito para lembrar, né? Porque nós somos cooperadores de Deus, né? É uma fala de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E nesse momento, todos nós aqui que estamos conversando já somos cooperadores de Deus. E sendo cooperadores de Deus, nessa vibração que essa conversa nos permite, nos propondo a isso, estando aqui, assistindo, juntos aprendendo e vibrando, vamos agora fechar os nossos olhos nessa prece final, agradecendo essa oportunidade, mais essa de estarmos aqui juntos, aprendendo e vibrando positivamente, vibrando no amor, vibrando com Deus, vibrando com Jesus. Para nós, para os nossos familiares, para o nosso lar, para os nossos amigos e para toda a humanidade, né? Para todo esse mundo, vibrando e pedindo, né, a intercessão dos espíritos superiores, desses amigos queridos, nossos guias e mentores, e que nós possamos fazer por onde, vibrar cada vez mais de forma elevada, para permitir essa intercessão desses espíritos superiores, a intercessão de Mãe Santíssima, a intercessão de Mestre Jesus, principalmente nesse momento que ainda vivemos, de dificuldades coletivas. Dificuldades essa que nós temos aí, né, nessa pandemia, que se desdobra não apenas na pandemia, que já tínhamos várias outras e são todas somadas, e que nós possamos vibrar nesse momento, e nesse instante a espiritualidade, querida, possa dissolver, né, aliado por essas chuvas todas que caem, né, nesses dias, por esses temporais todos, limpar a atmosfera, limpar os ambientes psíquicos, essas energias deletérias, e que possamos vibrar para que tudo isso possa melhorar o mais rápido possível, demonstrando em ações no dia a dia, em atos, em vibrações e pensamentos, que nós estamos aprendendo esse ensinamento coletivo, e nos unindo, e parando de criticar, de botar o dedo na cara, e sim abraçar e apoiar. Porque é juntos, com razão, com compreensão, né, cuidando dos nossos corpos e das nossas mentes
e daquilo que sai de nós é que vamos conseguir sair desse momento. E que nessa vibração de amor nós possamos receber as chuvas de bênçãos em nossos lares, para nossos familiares queridos, nossos amigos e todo esse mundo. Que Mãe Santíssima e Mestre Jesus nesse momento possa abençoar todo o planeta Terra, todos os espíritos encarnados e desencarnados, principalmente que estão nos mais diferentes umbrais, para receber nesse momento a mão querida do alto, estendida, buscando, vem comigo. Vamos viver algo melhor, com menos sofrimento e menos dor. Que assim seja. No abraço de Mestre Jesus, damos graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez, né, pelo carinho da presença de todos aqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir também, né? O vídeo que vai ficar aí gravado após a estreia da live. Tá? Não se esqueçam, tá, gente, de se inscrever no canal, a BBM TV. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo e os outros vídeos do canal, para que o próprio YouTube reconheça aí através de seus algoritmos e possa ofertar todos esses vídeos, esse e os demais, para mais pessoas, para que possam também vibrar conosco, né? E ajudar num ambiente melhor, nessa psicosfera, né? A todos nós. Tá? E não se esqueçam também de colaborar, tá, com a nossa casa, que inclusive nas divulgações que são feitas tem o QR Code, que constam lá informações, coloque a câmera do celular de vocês, para poder ler o QR Code e ver as instruções de como poder ajudar mais a casa nos trabalhos assistenciais, que a BBM, a Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, também pratica, mesmo nos momentos de pandemia, que muitos estão precisando. Tá? É ajudando o próximo que também nos ajudaremos. Que assim seja, pessoal. Tchau. Tenham uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, hein?